Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Então, meu nome, como ela disse, Fernando, eu trabalho há muito tempo, convivo há muitos anos, há 40 anos exatamente, fiz esse ano com os povos indígenas. É um grande privilégio, eu garanto para vocês, é um grande privilégio que a gente tem na vida. Eu tenho, continuo tendo. E agradeço, quero primeiro agradecer a Estélia, como diretora do museu, esse convite. Parabenizar esse programa, Primavera dos Museus. E eu já conheço um pouco aqui de Goiás Velho, eu estive 2 vezes aqui. E a última vez, eu acho que foi em 2010, e não vi realmente nada da questão indígena sendo ventilada, debatida, conversada aqui em Goiás, na cidade de Goiás. E a gente sabe pela história, pela historiografia, que vocês mesmos devem estar aprendendo na escola, principalmente a maioria aqui de alunos, que aqui foi muitas tribos, muitos povos indígenas habitavam essa região quando ela foi, digamos assim, colonizada, quando chegaram os primeiros bandeirantes, as primeiras levas de pessoas não indígenas para habitar aqui e fundar a Vila Boa. Mas a gente não ouve essa história aqui. Pelo menos quando eu passei aqui, passei mais ou menos uma semana, procurei vestígios, procurei pessoas, procurei entender melhor e ninguém sabia me informar nada. Então é muito importante isso que está sendo feito aqui pelo Museu das Bandeiras, essa iniciativa e outras que possam haver. Eu espero, assim, inclusive com a minha participação, que seja a primeira de várias vezes que a gente vem aqui, que tragam outras etnias, que tragam representantes indígenas, carajás que eram donos daqui, chavantes que tiveram que atravessar o Araguaia, que eram daqui também, os caiapós, que eram daqui também, dessa região, a historiografia, que a professora Adria depois com certeza vai citar algumas datas, alguns eventos, algumas coisas que aconteceram aqui em Goiás Velho, a gente fala na cidade de Goiás e adjacência no estado, que era muito grande, ficaram marcados na história do Brasil e aqui de Goiás. Então a gente precisa conhecer em profundidade. Nós todos somos descendentes de índio. Eu garanto que cada um de vocês aqui, estou olhando aqui o rosto de quase todos, dá para identificar a descendência indígena em muitos de vocês, quase todo mundo. Vocês já devem ter ouvido a família de vocês falarem: teve uma avó pegualaça, teve um bisavô meu, uma bisavó principalmente, que era essa história, que foi pego a laço, foi isso e foi escravizado, enfim, sempre tem alguma história. O nosso sangue ainda é predominantemente indígena no Brasil. Foi feita uma pesquisa pela Universidade Federal de Minas Gerais, há aproximadamente 5 anos, que apontou 64% do sangue indígena ainda no brasileiro, da predominância do sangue indígena, Mas isso é tudo muito escondido, não é ensinado, não é ventilado, parece um povo que já desapareceu. Às vezes, quando aprende na escola, habitavam, moravam, adoravam, como se eles já tivessem ido embora, acabado tudo. Não acabaram. Tem muitas aldeias no Brasil, cerca de 6.000 aldeias indígenas no Brasil, como ela falou, 200 e tantas línguas, é uma riqueza ainda muito grande. É porque o desejo do colonizador, dos nossos parentes, antepassados que vieram da Europa, dos portugueses principalmente, de exterminar mesmo os povos indígenas, porque achavam que eles atrapalhavam o que eles queriam fazer. E esqueciam que eles eram donos da terra, que estavam aqui há 40.000 anos. Existem alguns estudos desse pessoal que escava, arqueológicos,
que datam, chegam a datar em 40 mil anos a idade dos indígenas aqui no Brasil. Né? 40 mil. Quer dizer, nós temos 500 e poucos anos, né? Em 215 anos. 515 anos que nós estamos aqui, os descendentes dos europeus. Os indígenas estão há 40 mil anos. Então, só para vocês terem uma ideia da diferença que é. Mas, quando os portugueses chegaram, então, assim, só rememorando um pouco, eu acho que todos vocês, né, alunos ou não alunos, adultos ou adolescentes ou crianças, todos, têm que começar a conhecer, a se interessar por essa história, porque é a história de vocês mesmos, bem contada. A história está mal contada, ela está contada errada, né? Até agora ela foi mal contada para nós, eu também já fui aluno, eu também já fui estudante. Só quando a gente começa realmente a entender, a conviver, a pesquisar, a ler mais, é que vai entender o que realmente aconteceu no Brasil com o que os indígenas chamam de invasão. Nós chamamos de descoberta, né? Geralmente, o Brasil foi descoberto, e a maioria dos indígenas falam que não foi descoberto, o Brasil foi invadido, porque se já tinha gente aqui e outros chegaram e ocuparam, e à força, então foi uma invasão, não foi uma descoberta. Ele já tinha sido descoberto por outras pessoas. Outras pessoas chegaram depois e invadiram. Então eu vou dar um pequeno panorama histórico, assim, bem rápido, porque a história é muito longa, né? 500 anos não dá para falar em 20 minutos, meia hora, uma aula, outra. Mas bem rápido, assim, para ver o que aconteceu no Brasil, de um modo geral, desde 1500, e depois eu acho que a professora Adria, que é mais especialista e mais estudiosa daqui da região de Goiás, do estado, pode complementar o que aconteceu mais aqui no estado. Aí a gente começa a ter um bom aproveitamento para vocês, principalmente alunos, de estarem aqui e começarem a entender essa história, né? Que é uma história de vocês também, dos antepassados de vocês, dos descendentes de vocês, essas relações que houveram. Então, eu vou só ler alguns trechos aqui do meu livro, só para ilustrar, para ir dando mais ou menos um norte nessa história, nos principais momentos, e como que a história nacional cruza aqui com a história de Goiás, e depois a professora Adria completa. Então, vou ler um trechinho aqui, mais ou menos rápido, não é muito, só para vocês entenderem. Começarei pelo começo, aqui já é o livro. Cabral aportou aqui com a sua esquadra em 1500, pensando, segundo se diz, está chegando às Índias Orientais. Por isso que diz que falam índios, né? E pensou que estava chegando nas Índias. Encontraram na praia aqueles gigantes vermelhos que os receberam muito bem. Os primeiros contatos, portanto, entre indígenas e os europeus foram amistosos. Quer dizer, os primeiros contatos, quando os europeus chegaram, os indígenas receberam eles bem. Eles estavam na praia, receberam bem, chegaram aí nas caravelas, dormiram lá, trocaram presentes. E não foram agressivos, não foram bravos, não atacaram os portugueses quando eles chegaram. Então, houve um primeiro momento de amizade, né? De alegria, de estar conhecendo outra pessoa, um estrangeiro e tal. No entanto, aquela amizade não deu certo por muito tempo. Na verdade, não tinha como dar certo. Vejamos. Os portugueses foram, nesta e em viagens posteriores, financiados pela coroa e por comerciantes de seu país, dispostos a explorar, dominar e colonizar. Quer dizer, quando os portugueses chegaram aqui, eles não vieram à toa, eles não vieram para passear, eles não vieram para conhecer uma nova terra ou para conhecer o mar. Eles tinham praticamente uma obrigação de levar de volta, porque eles eram financiados, os comerciantes davam dinheiro para eles, financiavam os marinheiros, os navios, os suprimentos, e eles não podiam voltar de mão vazia, eles tinham que voltar com alguma coisa para pagar aquilo. Então, quando eles chegaram, não chegaram para fazer amizade,
Os indígenas estavam aqui na deles e tal, receberam bem, vamos fazer amizade, né, não tinham essa maldade, digamos, mas eles não vieram com essa intenção. Eles já vieram para escravizar, para dominar e saquear, levar o que fosse possível para pagar a viagem deles. Né? Eles, os portugueses, né, faziam parte de uma sociedade de base mercantilista, capitalista, acumuladora, individualista, escravagista, quer dizer, tinha escravos, né, cujas bases sociais e econômicas se fundavam na propriedade privada, no comércio e na crença do direito divino concedido pela Igreja Católica de subjugar os outros povos. Segundo os portugueses, o prestígio do indivíduo se media pela acumulação de seus bens materiais e pelas suas patentes militares e nobiliárquicas. Tinha uma tecnologia desenvolvida para a navegação de longo curso e para a guerra. Conhecia a pólvora, possuíam armas de fogo, praticavam uma religião montada sob hierarquização do poder temporal e espiritual conferido por divindades. Bom, então, isso é só para marcar o que eram os europeus naquela época, os portugueses, quer dizer, eram mercantilistas, eram capitalistas, como somos até hoje, né? Acumuladora, uma sociedade individualista, escravagista, né? Tinham escravos, exploravam a escravidão, e se fundavam na propriedade privada e na crença do direito divino concedido pela Igreja Católica de subjugar os povos. Por quê? Naquele tempo, era o Papa que praticamente dava autorização para avançar na colonização, para inclusive matar, para inclusive destruir outros povos que não tinham a vontade, que não queriam obedecer, digamos assim, às armas, obedecer à colonização, obedecer às ordens que vinham de fora, que eles nem sabiam de onde direito. Então, os povos que se atreviam isso, a própria igreja, junto com os reis na época, faziam as bulas papais, decretavam as guerras aos indígenas, o próprio Papa, né, autorizava isso. Matar mesmo. Os indígenas, por seu turno, compunham sociedade onde não existia a escrita, o dinheiro, o comércio, a acumulação e a propriedade particular. O prestígio do indivíduo se verifica pelos seus dons oratórios e dotes guerreiros. Como a geopolítica exercida pelos milhares de povos que aqui existiam, principalmente os que habitavam o litoral, estava muito sedimentada, não tinham ímpetos de exploração de novas terras, apesar de exercitarem a guerra até como componente da vida tribal. Possuíam uma tecnologia voltada para a subsistência alimentar e o universo cerimonial. Suas armas se resumiam a arcos, flechas e burdunas, e suas crenças, geralmente ligadas à natureza e ao culto aos antepassados, não conferiam a hierarquização de qualquer poder imposto por divindades. Bom, eu só fiz aqui uma comparação, o que eram os portugueses, né, os europeus naquela época, né, como eu disse, escravagistas, capitalistas, acumuladores, com indígenas, que não acumulavam, não tinham propriedade, não tinham o dinheiro, tinha uma tecnologia voltada, né, para alimentação, para conseguir a caça, fazer a sua lavoura. Não tinha essa coisa de acumular, ficar rico, de ter mais dinheiro, sempre mais dinheiro, como a nossa sociedade age até hoje. Então foi um encontro dessas duas sociedades, uma querendo dominar e a outra que não tinha nenhum ímpeto de dominar ninguém, apenas de subsistir. E não eram atrasados por causa disso. Vejam bem, essa coisa dos... porque nós temos arma de fogo, eles não têm. Nós temos isso, roupa, eles não têm. Cada povo, cada nação, cada cultura desenvolveu o que foi necessário para subsistir. Se os índios estavam aqui há 40 mil anos, como eu disse, né, aproximadamente, vivendo bem, eram fortes, eram saudáveis. Eles falam, inclusive os mais velhos, que a gente convive até hoje, que realmente não existia doença nenhuma, que isso aqui era o próprio paraíso terrestre, né? Quer dizer, não existiam essas doenças que hoje a gente
ver tudo aí, né? Hoje já é a segunda leva de doenças, aquelas doenças antigas, sarampo, catapora, cachumba e outras que trouxemos, os portugueses trouxeram, inclusive, às vezes traziam roupas infectadas dos hospitais para dar para eles também ficarem doentes e transmitirem para os parentes. Isso aí está na historiografia, está comprovado que foi feito muito isso. Hoje já são outras doenças, então essas doenças não existiam. Então, se eles estavam 40 mil anos já vivendo bem aqui no Brasil, é porque o que eles tinham era suficiente para viver bem aqui.